Olá, como vai? Tudo bem? Obrigado por estarem aqui com a gente em mais esse bate-papo. Me chamo Christian Sá, represento a Rede Meliá aqui no Brasil, trabalho no setor corporativo e representante da marca Meliá Pro e com um novo projeto Meliá Pro Travel Labs, o qual quero fazer um breve speech aqui para passar para vocês. Em nosso evento, contamos com grandes convidados, grandes pessoas expertos aí na indústria de turismo, cada um em seus segmentos, e espero que a gente possa trazer um pouco de informação para vocês, tá? Antes de eu começar com um speech rápido sobre Meliá Pro Travel Labs, vou pedir uma atenção só para que deixem o microfone no mute, tá? Fiquem à vontade para deixar as câmeras ativas, por favor. E qualquer pergunta que quiserem fazer, eu vou estar aqui acompanhando o chat, enquanto a Elizabeth vai estar fazendo bate-papo com o nosso time aí, tá bom? Deixa eu, antes de passar aqui, só quero compartilhar minha tela e trazer um pouquinho da informação do Meliá Pro Travel Labs aqui, que é essa ferramenta que a gente criou, tá? A gente criou esse novo projeto principalmente para esse momento que nós estamos aí atual, vivendo todos juntos, cada um da sua forma, né? E a gente queria trazer conteúdo para o nosso mercado, para a nossa indústria, dos nossos hotéis, dos nossos destinos, né? Que hoje os hotéis estão, e em diversos formatos, né? Um deles é o que nós estamos hoje vivendo por aqui, que é como nós chamamos de roundtables, que nada mais é que um encontro com grandes parceiros, com grandes amigos, para a gente falar um pouco da nossa indústria. A gente vai criar vários temas, até caso queiram sugerir temas, por favor, fiquem à vontade. Temos o nosso grupo lá no Facebook criado justamente para isso, para sugestão de temas, sugestão de praças, hotéis que queiram conhecer, por favor, nos passem, que a gente vai criando com certeza os workshops, que aí é um outro formato também que a gente vai ter, que são bate-papo com especialistas, com cada um com a sua novidade. Nós tivemos já um workshop sobre a experiência dentro do The Grand Reserve, que foi uma visita virtual ao hotel, foi bem legal. E o Live Webinar também, que é uma mescla de tudo, que a gente está usando esse formato para fazer apresentações, principalmente capacitações. Já tivemos um webinar de Paradisos Punta Cana, Destino Punta Cana, tivemos sobre Cancún, sobre Praia del Carmen e outros formatos também, tá? Esse é o speech rápido que eu queria passar para vocês. Com a palavra eu queria passar para Elizabeth Santos, responsável pelo segmento de MICE e Leisure aqui no Brasil, e ela vai seguir um pouquinho com o bate-papo com os nossos convidados. Por favor, Beth, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Todos muito bem-vindos aqui nesse nosso bate-papo, que eu acredito que seja super importante nesse momento que todos estamos vivendo, né? Eu sou Elizabeth Santos, responsável pela área de Leisure e de MICE a nível Brasil para a Meliá Hotels International. E eu estou aqui com as feras do nosso mercado, que são os nossos convidados. Primeiramente, queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem com a gente, disponível aí para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa indústria, né? Estou aqui hoje com o Luiz Abraão da Top Service, estou com a Vivian Amaral da CVC, do Grupo CVC Corp, Kátia Roma aí da TWM Eventos e com o Iago da Gastur. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vou deixar vocês se apresentarem um minutinho cada um para falar quem é, qual a empresa, e a partir daí a gente começa um pouquinho da nossa discussão. Luiz, fique à vontade. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Luiz Abrão Neto, sou sócio da Top Service Century Travel e também sou diretor de novos negócios. Então aí, vamos fazer essa bate-papo e tentar ajudar todo mundo a encontrar uma melhor saída para esse problema que nós estamos vivendo agora, né? Vivian? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou a Vivian, estou representando aqui a CVC Corp, sou analista de produto de Caribe e tentando também encontrar uma outra forma de trabalhar o turismo aí pós-Covid. Kátia?
Oi, boa tarde. Obrigada, Beth. Obrigada, Almeliá, por nos convidar para esse bate-papo. Eu sou a Kátia, eu trabalho na TWM Eventos, uma agência aqui de São Paulo, especializada em eventos e viagens de incentivos. E vamos lá, vamos trocar ideias, né? Que esse eu acho que é o grande aprendizado que a gente tem nesses tempos. Iago? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Iago Alves, sou coordenador de produtos Caribe e México aqui na Gastur. E é um prazer conhecer todo mundo. Trocar essas ideias nesses momentos de crise é sempre bom e não podemos parar nunca. Sem dúvida, né? Eu acho que a gente vive um momento que nunca foi vivido antes e acho que a gente vai ter um novo mundo pós o Covid, né? Então, entrando na nossa indústria aí, que é uma das indústrias mais afetada por tudo isso e por essas questões que a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Eu queria perguntar para um pessoal de lazer aqui, que no caso é o Iago da Gastur e a Vivian da CVC, direcionar um pouco mais para esse segmento a pergunta. Lembrando que o negócio de vocês tem um formato um pouco parecido, né? Temos aí as lojas nas ruas, temos também online. Quais são as perspectivas tanto da CVC quanto da Gastur, nesse momento e pós esse momento, né? Eu não sei se vocês estão se preparando, o que vocês estão pensando, se vocês acham que o tipo de negócio de vocês possa vir a mudar após toda essa pandemia, se vocês acham que o formato possa vir a mudar e quais são as perspectivas nesse momento tão difícil que o nosso setor está passando. Quem quer a palavra? Eu não sei. Posso, Iago? Claro, com certeza, por favor. Então vamos lá, já que a gente está falando aí do mesmo destino, acho que a gente consegue se complementar. Um pouquinho antes da gente começar o bate-papo, alguém puxou aí o assunto da parte das companhias aéreas, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente está tentando entender como vai ser esse modus operandi depois que a gente voltar, tendo aí um apoio muito grande dos hotéis, mas principalmente entender como que as companhias aéreas vão se portar no primeiro momento, se eles vão abrir todo o share, se eles vão diminuir disponibilidade, capacidade, para que a gente consiga saber o valor dessa viagem. Então, hoje a gente sabe que uma viagem para o exterior também tem o fator adicional do câmbio, que no começo do ano a gente tinha um valor muito menor de cotação, mas que já não deixava ser uma viagem barata. Então, os fornecedores, eles estão trabalhando sempre para ter um custo-benefício que seja compatível também com a marca deles. E eu acho que a gente que é de operador, que tem vendedores, eu acho físico, né, loja física, a ideia é cada vez mais valorizar o nosso produto, nosso atendimento. A gente teve um desgaste muito grande para trazer as pessoas de volta para o Brasil, dando todo o apoio. Eu acho que isso vai fazer com que a viagem tenha uma outra visão, não só comprar por preço. Então, o que o passageiro vai conseguir de experiência no destino, o que a viagem vai ter como um fator para agregar mais na vida do passageiro, né? A gente tem visto aí que não adianta um guarda-roupa cheio de roupa se você está trabalhando home office, um carrão bacana na garagem se você não consegue sair de casa. Então, eu acho que a ideia hoje é trazer mais do que uma viagem, né? Um complemento de experiência para aquilo que o passageiro vai voltar sonhando, daquilo que ele embarcou desejando. Então, o fato dele viajar imaginando uma coisa e voltar com uma perspectiva maior, eu acho que é o encantamento do cliente. Não sei se vocês estão imaginando mais ou menos por essa linha. Iago, você quer complementar aí com a sua visão, com a visão da Gastur? Iago? Oi. Concordo plenamente. Eu acho que assim, hoje a gente está vivendo especulação, né? Então você vê várias teorias, o primeiro é o luxo que vai voltar, não, o primeiro não é o luxo, vai sair os resorts, fila de parque em Orlando, nem pensar. Quer dizer, cada hora você recebe uma teoria da conspiração e é tudo especulação. A gente tem que realmente trabalhar junto com as companhias e as regras, porque não adianta também abre o aeroporto internacional e tem uma quarentena imposta ainda dentro do Brasil. Então, será que o passageiro vai se deslocar dessa forma? É tudo muito suposição.
o que a gente está fazendo hoje é capacitar o máximo que pode. Todos os dias a gente está capacitando, tem pelo menos uma capacitação e uma live com os agentes de viagem e com as lojas. Então, o foco é esse, a gente não deixar as coisas, as teorias da conspiração acabar com a gente e a gente trabalhar com o que a gente tem. E, na verdade, hoje em dia a gente ainda tem muito que aprender, como sempre, principalmente destinos que eu acho que vai começar a cair no gosto do brasileiro, justamente para fugir inicialmente de alguns destinos de massa. Não sei se é todo mundo que tem essa visão, mas o que eu tenho hoje de solicitação, o aumento de volume de solicitação que eu tive de cotação, de serviços privativos, de destinos realmente de experiência, diferenciados, que na verdade o passageiro tem que recorrer ao agente de viagem, vem aumentando muito. Então acho que é um cenário muito positivo para a gente ver nessa volta. Eu acho que acabando tudo isso, o mundo inteiro nunca vai voltar a ser o mesmo, mas principalmente para nós, do ramo, eu acho que vai mudar muito a consciência de viagem de cada um. Eu acho que, só complementando o que vocês falaram, não só a consciência de viagem, mas eu acho que uma consciência de coletividade, né? Principalmente a questão de solidariedade das pessoas, vão começar a pensar um pouco mais no próximo, até porque hoje a gente está vivendo isso, né? A gente tem que se proteger, mas também pensando em proteger o próximo. Então, acho que vai criar um pouco desse espírito coletivo nas pessoas, que até um pouco tempo atrás a gente estava muito egoísta, vivendo muito aquela vida, aquela loucura, né? Então, a gente acredita que essa parte boa, né, possa trazer toda essa pandemia, toda essa loucura que a gente está vivendo. Acho que em tudo na vida sempre vem uma parte boa e acho que é o ponto de vista que a gente tem que focar, no que vem de melhor, o que a gente vai tirar de melhor desse momento, né? E aí, falando um pouquinho do segmento MICE, é um segmento super importante, principalmente para a gente que é hotel, né, e para todo o mercado, que movimenta milhões aí. A gente sabe que é um segmento também muito afetado, porque traz aglomerações, em sua maioria, né, traz gente junta e tal, e isso é o que estão pregando para que não tenha, né, então todos os eventos grandiosos foram cancelados e, automaticamente, os corporativos também. Focando um pouco para vocês demais, tanto o Luiz quanto a Kátia, o que vocês pensam no segmento MICE, quais são as perspectivas que vocês estão vendo, passado essa pandemia, que a gente não sabe quando vai passar, mas passado toda essa parte pior aí, quando começarem a liberar a compra de eventos, vocês acreditam que a compra de evento MICE, ela vai mudar? Os clientes vão mudar o formato de compra ou não? Quais são as perspectivas de vocês? O que vocês estão vendo para o mercado que vocês hoje trabalham e são expert aí? Luiz, Kátia, fique à vontade. Bom, a TWM está acompanhando, né, as medidas sanitárias que estão sendo impostas, como isolamento social, então com isso a gente acha que mesmo após a reabertura de algumas atividades, a nossa área de eventos e viagens de incentivo vai ser bem tímida e com crescimento bem lento, até porque a gente não tem vacina ou medicamento, né? E com relação à mudança, como os eventos vão ser comprados, eu tenho certeza, nós temos certezas que sim, exatamente pelo aquilo que você falou, Beth. Hoje em dia, todo mundo se fala que não é para fazer aglomerações. Então, reunião, convenção, shows, tudo isso leva as pessoas a se reunirem. Então, assim, e incentivos, né? Principalmente estão atrelados a vendas. Agora, você imagina que o ciclo de vendas do mundo inteiro parou, ninguém vende. Tem quem se sobreviveu online, mas na teoria uma coisa está ligada diretamente à outra. Então, com certeza, isso também vai mudar o número de pessoas premiadas, enfim. É isso, eu acho que não vai mudar muito, assim, digo, ninguém vai parar de viajar, ninguém vai parar de fazer incentivo, mas eu acho que vai ser uma retomada muito, muito lenta. Eu não sei se o Luiz tem a mesma perspectiva que a gente. Bom, primeiro, obrigado por estar podendo falar para toda essa galera que está vendo a gente. Um de nome conhecido, é muito legal isso. Bom, eu vejo essa situação pós-pandemia dividida em duas fases, né? Antes de uma vacina, né? E depois de uma vacina. Eu acho que antes de uma vacina nós vamos realmente ter uma demanda reprimida vindo devagar. Eu não acredito que vai vir muito rápido. Eu acredito que isso vai, se a gente entender que nos próximos 40 dias alguma coisa pode vir a acontecer com essa pandemia, em termos de cura, em termos de vacina, em termos de rapidez de tratamento, eu acredito que quando for agosto, setembro, começa alguma coisa a voltar
a querer bater na nossa porta, né? Isso em relação às viagens de incentivo, que vão mudar. Acho que vai ter menos pessoas viajando, eu acho que as empresas vão ficar um pouco mais preocupadas nesse começo, né? Tudo isso antes de uma vacina. É claro que depois de uma vacina, e depois que essa vacina estiver na mão de todo mundo, né? Isso pode mudar, como aconteceu com a febre amarela, ou como vai acontecer com outros vírus que, infelizmente, podem aparecer na nossa vida. Eu acho que, em termos de convenções e eventos, eu acho que isso que está acontecendo hoje com a gente vai ser uma saída. Eu acho que vão começar a ter eventos híbridos, né? Onde as empresas vão fazer algum tipo de lançamento de produtos, algum tipo de encontro de vendedores, ou seja lá o que for, sendo que uma parte vai estar presente, outra parte vai ser dessa maneira que nós estamos fazendo agora, onde todos nós vamos ter que nos preparar tecnologicamente, quer dizer, a tecnologia vai ter que ser realmente super testada agora, né, nesses próximos 6 meses. Então, o que eu acho que Paris vai continuar no mesmo lugar, Singapura vai continuar no mesmo lugar, Rússia, Estados Unidos, a Disney, todos vão continuar lá para serem visitados. O ser humano não consegue ficar parado, eu não acredito que o ser humano vai ficar parado. O mercado vai estar aí, eu acho que os presidentes, os CEOs, os vice-presidentes comerciais vão forçar a sua equipe a sair para vender e voltar, tentar a fazer uma demanda reprimida, voltar a querer comprar, a querer incentivar o mercado. Hoje, no mundo, mais de 6 trilhões de dólares estão sendo despejados na economia de uma maneira geral. Isso vai ter que, de alguma maneira, refletir, não sei como ainda. Como o Iago falou, tudo é especulativo, né? Nós estamos vivendo num momento que é um vácuo, ninguém está conseguindo se segurar em nada. A gente liga a qualquer tipo de informação de imprensa, a gente tem vontade de chorar. Essa que é a realidade. Só que cabe a gente ter uma esperança, acreditar, ser otimista, né? E nós temos que ser otimistas, nós vivemos de turismo. Então, eu acredito que nós vamos voltar, eu acho que, como a Kátia falou, sim, um pouco tímido no começo, mas, Kátia, eu acho que o ano que vem nós vamos arrebentar, não só nós, mas a Gastura, a CVC e todos os nossos concorrentes. Acredito que esse mercado vai voltar, o mercado também, e é óbvio, a gente arrebentando, é óbvio que os hotéis também, a cadeia de vocês vai também ter um sucesso. Agora, temos que esperar a porrada do final dessa guerra viral. Na verdade, é uma cadeia, né? Todo mundo, um depende do outro, né? É uma cadeia que, se um não tem negócio, o outro também não. As companhias aéreas que vão ditar esse ritmo de aceleração. Exatamente. Quer dizer, se a companhia aérea começar a querer voar, não adianta o país europeu abrir as fronteiras. Não tem voo, você não consegue. E se a gente tiver voo, tiver as regras de quarentena muito mais drásticas naquele país, não adianta. Então, nós vamos ter que ter muita calma, temos que nos estruturar bastante, as empresas têm que ter muito pé no chão para segurar esse momento, né? Eu sempre faço uma analogia assim, eu acho, não sei se vocês concordam comigo. Nesse momento, a gente está dentro de um carro, subindo uma serra, com muita neblina, e você só consegue enxergar 100 metros na frente. Você não sabe o que tem depois. Exatamente como nós. A gente não sabe o que vai ser daqui 15, 20 dias, né? Tudo pode mudar. Não acredito que vai ter uma vacina há tanto tempo. A gente sabe que uma vacina é no mínimo 1 ano, né? E o nosso mercado depende que isso esteja erradicado, de certa forma, para a gente conseguir voltar ao patamar que era. Pensando nisso que a gente está vivendo hoje, né? Vocês no segmento mais e até também no lazer, as empresas de vocês têm pensado de uma forma um pouco mais fora da caixa, porque como muitas empresas provavelmente vão mudar o formato, como nós estamos aqui falando, né? A gente está falando aí para o mundo e cada um no seu quadrado. O que vocês têm de pensamento, ou se vocês estão seguindo nessa vertente de trazer alguma coisa para o mercado que possa suprir essa necessidade e que vocês continuem mantendo os negócios, etc., mas de um formato diferente. Eu não sei se vocês chegaram a pensar, se as organizações de vocês têm pensado nisso, mas acho que é algo que a gente tem que pensar, né? Porque certamente muitas empresas que têm tanto uma política de viagem quanto de segurança dos seus funcionários, em um determinado tempo, provavelmente vão diminuir muito isso e vão optar por
ferramentas, né, que tragam, de certa forma, até a mesma funcionalidade dentro daquilo que é esperado, de um evento que não seja presencial. O que vocês acham disso? Vocês acham que existe alguma coisa que as empresas de vocês possam visionar que dê para suprir essa necessidade ou não? Ninguém tem pensado nisso, está esperando as coisas realmente se acalmarem? Desculpa, eu vou responder primeiro, já que eu fui o último, eu vou responder essa primeiro, depois tu não fica à vontade. O que eu acho é o seguinte, as empresas vão ter que estar um passo à frente do cliente sempre nesse tipo de situação. Hoje a gente estava num comitê discutindo na minha empresa, na Top Service, o que fazer nesse momento, né? Então, a própria evento híbrido é uma coisa, mas muito mais do que o evento híbrido. Nós vamos ter que, quando a gente mandava informativo para um cliente de viagem, alguma coisa, isso é um detalhe, né? A gente mandava sobre a viagem. Hoje nós vamos ter que mandar informativo sobre a higiene do cara, sobre seguranças de entrar dentro de um avião ou de um hotel, ou seja lá do que for. Hoje, que nem a gente fala, vai fazer um evento, você tem que ter uma separação de 1 metro. Veja, por isso que eu falo que tudo é antes e pós-vacina. Né? Antes de uma vacina, nós vamos ter todas essas precauções, todas essas coisas para a gente evitar qualquer tipo de contágio. Pós-vacina, é óbvio, evidente que isso vai haver um relaxamento natural, até porque a gente vai se acostumar com esse vírus, né? Então, eu acho que, por isso que eu estou dizendo que em 6 meses, acredito, em 7 meses, nós já vamos ter algum tipo de situação diferenciada do que nós estamos hoje vivendo. Mas volto a dizer, isso eu estou chutando tudo isso, né? Porque cada dia que passa é uma notícia nova, é alguma coisa nova. A gente tem que estar sempre tendo esse tipo de conversa, porque dessa ideia surgem outras tantas, né? Tem que começar a ver aquilo que a gente não consegue ver hoje, né? Meio que pensar out of the box, porque é o que vai nos diferenciar ao longo do tempo aí, é o que a gente pensa e implementa de forma diferente do que o outro está fazendo, né? Não sei se alguém tem alguma outra opinião para dar sobre essa questão. Não, na verdade, o Luiz está certo. Eu acho que, assim, o MICE não deve se reinventar, né? Não tem muito que se reinventar fora da caixa. Mas eu acho que, assim, os eventos virtuais, eles já existiam e eles agora estão um pouco mais no foco, né? Porque é o que a gente consegue fazer, que são reuniões virtuais, porque, como o Luiz já tinha dito, ninguém pode deixar de comunicar com seus times, seja de venda, seja diretoria, enfim, todo mundo tem que comunicar a situação da empresa A, B ou C. Eu acho que muitos de nós, tenho certeza, que estão fazendo parceria com empresas na área de virtual, né, de tecnologia, porque eu acho que elas estavam tímidas, agora eu acho que elas é a bola da vez nesse momento. E eu acredito também no evento híbrido, ou seja, parte dentro de um estúdio, a maioria eu penso que na área de conteúdo, e o seu público online. Porque, como o Luiz também disse, existe o antes e o depois da vacina, né? Então, antes da vacina, dificilmente uma empresa vai correr o risco de fazer uma convenção para 1.000 pessoas, ou 100 ou 200, e colocar em risco aí um possível contágio, já que não existe remédio, não existe vacina para esse vírus. É o que eu penso, né? Alguém com alguma outra colocação diferente? Posso falar uma coisinha? Olá, boa tarde, meu nome é Mônica, eu sou da Quality Turismo de Jaboticabal. É um prazer estar aqui, ter sido convidado para esse webinário aqui. É o primeiro que eu estou fazendo desde a quarentena sobre turismo, mas todo dia eu faço algum sobre alguma coisa que possa acrescentar. Enfim, eu já fiz MBM, que é Master Business Management, e a gente está tendo muita reunião com pessoas do mundo todo, sendo convidados, pessoas de startups, enfim, grandes empresários. Hoje vai ter, inclusive, da família Schussmann, né? E, o que a gente tem visto, e eu não sei quantos que são de agência de turismo aqui, eu tenho uma agência, né? Tinha 2 agências, uma em Ribeirão, uma em Jaboticabal, hoje só estou com a de Jaboticabal. O que a gente tem falado muito é sobre relações interpessoais.
em todos esses webinários que têm sido falados, de todos os níveis, assim, gente lá de cima, como lá de baixo ou do meio, todo mundo fala em relação interpessoal. E eu estou tentando fazer uma coisa que talvez para vocês que trabalhem também tem outros tipos de parceiros, tem empresas que vocês atendem e tudo, trazer isso para interpessoal. Ou seja, o que eu comecei a fazer com a minha agência, eu estou vivendo um dia por dia, né? Estou trabalhando home office como todo mundo, porém, eu estou entrando em contato com os meus clientes. E assim, eu estou entrando em contato com os meus clientes para não vender nada. E isso é muito interessante, porque pela primeira vez eu não estou ligando para tentar vender algum produto, e sim para saber como eles estão. E isso deve ser bem bacana também entre vocês com suas empresas aí. As empresas estão todas ficando doidas, estão precisando desse carinho, sabe? Então é ligar. Essa consciência, né, de solidariedade, né, Mônica? E assim, e é legal porque assim, isso porque a gente está tendo tempo, né? Eu nunca tive tempo de ficar no telefone escutando a senhorinha contar da vida dela. Hoje eu tenho que doar esse meu tempo. Então eu ligo eu tenho vários, o meu segmento é mais grupos, né? Meliá mesmo eu levei agora um grupo para Punta Cana, enfim, eu ligo para que ele pegue aquela lista inteirinha daquele grupo e começo para quem eu levei para Punta Cana o ano passado, que esse ano a gente iria para Aruba, né? Já estava tudo certo. Então eu ligo, como que a senhora está? É a Mônica, da Quality, eu estou ligando para lhe desejar uma boa tarde, e aí elas começam, e qual produto que tem? O que tem? O que você vai lançar? Não estou lançando nada, por enquanto nós estamos aguardando, não sabemos quando vamos poder lançar algo, mas eu estou ligando mesmo para saber como a senhora está, estou com saudade dos meus clientes e tal. Gente, isso está criando uma relação tão bacana, assim, mas você não está me vendendo nada? Não estou vendendo nada para a senhora, estou realmente querendo saber como você está. Então, Mas é isso, Mônica, sem dúvida, isso é uma parte boa de tudo isso que a gente está vivendo, é trazer um pouco de consciência, né, e de empatia para as pessoas, né. Exatamente. E aí a gente dá um segmento aqui para o pessoal, eu queria focar um pouquinho agora na parte de lazer. A gente sabe que toda essa situação que a gente está vivendo aqui e influencia também em toda a vida do B2C, né, dos nossos clientes finais, na verdade. Muitas pessoas com dificuldades financeiras que vão ter, muita gente perdendo o emprego, isso sem dúvida impacta no nosso negócio, né? Porque é menos poder aquisitivo para viajar. O pessoal de lazer, que trabalha muito no B2C, também no B2B, mas muito no B2C principalmente, tanto a CVC quanto a Gastur. Vocês acreditam que esse público mude um pouco o perfil de viagem por todas essas questões, não só de saúde, mas por questões financeiras, e comecem a viajar muito mais pela América do Sul, até mesmo pelo Brasil, do que sair do Brasil para fora, nesse primeiro momento, ainda em 2020, ou vocês não acreditam nessa mudança de comportamento do consumidor? Qual a opinião de vocês nesse sentido? Iago ou Vivian, fique à vontade. Eu acho que vai ser numa proporção mais de... Cada um se sente confortável de um jeito. Tem gente que basta abrir o aeroporto que vai viajar e acabou, principalmente para o turismo de luxo. Eles não vão ter o problema financeiro da coisa. Eles podem se prevenir e aquilo que eles não estavam acostumados a comprar de produtos turísticos ou se preocupar com pelo menos a ter uma consultoria de alguém mais perto deles, como agente de viagem, eles vão passar a se preocupar. E eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande, o Brasil tem muita coisa para ser explorada, e é questão de conforto. Ele está perto, o brasileiro está perto de casa. Qualquer coisa, eu pego um voo, tô 1, 2, 3, 4, tudo bem, é um país muito grande, mas você tem muita opção para viajar. E tem muita coisa que o brasileiro não conhece ainda, e por hoje estar com tanta capacitação, por estar com tanta mídia social, todo mundo o dia inteiro na internet com tempo, como a Mônica estava falando, hoje em dia você tem tempo para participar de coisas que você não teria no dia a dia normal, e você consegue olhar para um outro lado do Brasil. Poxa, será que um Jalapão não é interessante? Será que fazer uma Amazônia não é interessante? Será que sair do trivial, sair da minha zona de conforto nesse momento, se eu for explorar alguma coisa, eu vou explorar dentro do meu país? Até porque é questão de estabilidade de moeda e tudo mais. E aí eu acho que vai ser por etapas. Então, assim, o Brasil tem um potencial, a América do Sul e o Caribe num segundo
plano, a América do Norte vindo nesse bolo, para depois começar a abrir Europa e Ásia. Eu acho que o foco realmente, se você colocar de uma primeira retomada, eu acredito que inicialmente é no Ocidente e começando realmente do Brasil, com certeza. Sem dúvida, o consumidor vai se sentir mais seguro, né? Ele não vai ter nenhum problema de fechar as fronteiras, ele está no Brasil também, né? Porque muita gente sofreu isso nesse período, né? Muita gente está até fora ainda, não conseguiu voltar porque fechou as fronteiras, não consegue voltar. E a gente estando no nosso país, aqui de alguma forma a gente dá um jeito. Então também acredito que o consumidor, nesse primeiro momento, aquele que vai decidir viajar, ou ele vai ficar por aqui, ou América do Sul, acredito que esses sejam os destinos aí que vão sair na frente a princípio, né? Tudo pode mudar, claro, tudo uma caixinha de surpresa aí nos próximos meses. Mas eu também acredito que o pessoal vai começar um pouco mais devagar por aqui. Vocês demais se acreditam que os eventos corporativos, né, que é o nosso pão de cada dia, que são os eventos menores que acontecem num volume maior do que os grandes, eles retomem aí no segundo semestre, ou vocês acreditam que as empresas em geral que compram os eventos corporativos comecem só em 2021? Qual que é a percepção de vocês dos eventos menores, assim? Sendo liberado, lógico, a quarentena e tudo mais. Não sei se vocês já recebem cotações já, né? Não sei como está o movimento de pedidos também, né? A área de eventos, para nós, Beth, como é ainda muito, como diz, né, uma incógnita, ninguém sabe com relação à aglomeração ou não das pessoas, se vai estar liberado, porque assim, tudo depende do que o nosso governo fizer em relação à OMS, inclusive, né? Porque existe aí uma discussão política sobre o assunto. Mas para os nossos clientes, a parte de reuniões físicas estão sendo todas adiadas para 2021. Não temos, assim, nada programado para esse ano ainda. É como diz o Luiz, uma vacina, acesso para todo mundo, tudo isso pode mudar da noite para o dia, né? Tem muita gente trabalhando aí, mas vacina não é da noite para o dia. Então, assim, a gente imagina, como todo o mundo acredita, que essa vacina só chegue aí no começo do ano que vem. E aí até ela ter acesso a todo mundo, para que as pessoas voltem a ter mais confiança para se reunir. Né? Mais segurança, exatamente. Não sei se é o caso da Top Service, mas assim, nossos clientes todos, a parte de reunião, eles estão todos adiados para 2021. A parte de incentivo, até que não, mas vai depender exatamente do que todos os nossos colegas falaram. Vai depender da abertura de fronteiras, de como será o ingresso, né? Porque, assim, os primeiros países que estão abrindo, eles estão abrindo internamente, não estão abrindo para o estrangeiro. E, por exemplo, o Brasil não está sendo bem visto no mundo, né, como a gente está tratando a pandemia aqui. Então, talvez o brasileiro tenha mais restrições agora para entrar. Tipo, mesmo um país como França, que a gente não precisa de visto, talvez, diante das atitudes que a gente vem a tomar diante da pandemia, eles abram a fronteira, talvez eles não abram com relação a brasileiros entrando, justamente nesse momento em que a gente está tão vulnerável. Entendi. Luiz, quer colocar alguma coisa? Bom, a gente tem duas frentes, né? A frente de convenções e eventos, a frente de viagem e incentivo. A de convenções e eventos é o que a Kátia falou, realmente, esse ano acho que meio que acabou, né? Agora, a viagem e incentivo, nós tivemos uma situação interessante, muitos, por enquanto, estão adiando na mesma situação que a Kátia falou, esperando algum tipo de situação que possa vir melhorar aí esses próximos 2, 3 meses, né, que pode acontecer alguma coisa boa. O que eu acho que vamos estar vulnerável às regras de cada país, né, depois disso. As regras vão ser impostas com o tempo, ainda algumas já tem alguma coisa, algum desenho, outras não tem. Realmente, aquilo que eu falei, por enquanto, é tudo meio que especulação, nós estamos flutuando, está todo mundo numa situação sem ter uma definição, mas eu acredito muito, como eu já falei antes, né, que as empresas, assim que isso começar a melhorar, assim que ter a vacina, assim que a gente sentir que a cura dessa pandemia é uma situação um pouco mais
tranquila do que hoje está acontecendo, com esse medo dos hospitais entrarem em colapso, não só no Brasil, mas como entrou na Itália, como entrou na Espanha, etc. Quando tudo isso dá uma amenizada, eu acho que o pessoal vai se acostumar com essa situação, né? Eu espero que seja antes do final desse ano, né? A gente torce muito para isso. Estamos trabalhando, a Top Service está fazendo a lição de casa dela, que isso é o mais importante de todas as empresas, fazer a sua lição de casa, tanto na área administrativa, financeira, e eu digo até na área psicológica também, né? Porque muita gente trabalhando em casa é complicado. E a vida tem que continuar, aquela história. Temos que ser otimistas, a gente não pode deixar essa peteca cair de forma alguma, nós temos que olhar para frente. A gente é brasileiro, né, Luiz? Tem que ser otimista, né? Tem que olhar os números, é claro, tem que ter o pé no chão o tempo todo. Eu volto a dizer, eu acho que a partir de setembro, outubro, nós vamos conseguir de alguma maneira voltar a começar a ter um ritmo bacana. E o ano que vem você vê, a Olimpíada é uma porção de eventos que era para esse ano, passou a ser para o ano que vem. Quer dizer, nós vamos ter um ano 2021 muito... Acho que nós vamos ter que aproveitar, né? E vamos esperar. Eu acho que estamos trabalhando, cada um na tua casa e fazendo o que é melhor para a tua empresa, né? Sem dúvida. Agora, pensando um pouquinho, principalmente no lazer, né, das famílias brasileiras aí, e em muitos países está sendo mudado aí o calendário escolar, está sendo antecipado, etc. e tal. Tanto a CVC quanto a Gastro, vocês acreditam que no segundo semestre, ou não digo nem 2021, mas mais no segundo semestre, há alguma aposta para os feriados que supostamente ainda vão ter, porque a gente também não sabe se vai mudar ou não, né? Mas, como a gente não vai ter mais férias esse ano, a gente acredita, teria só os feriados, que seriam vários esse ano, né? Vocês do segmento de leite acreditam que, passando um pouco mais essa pandemia, de tudo como a gente tem conversado agora, é uma aposta aos feriados ou não? Eu acredito que sim. Na verdade, eu só queria até complementar um pouquinho aí do que a gente estava falando antes. A gente vê aqui pela Corp que os destinos mais buscados realmente são os destinos nacionais, mas até complementando o que o Iago falou também, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, por elas não serem tão afetadas, né, pelo valor do dólar, pela flutuação cambial, provavelmente essas pessoas elas não viajariam aqui para o mercado nacional, então elas continuem buscando o mercado internacional, até por quererem, né, uma distância aí das aglomerações. A gente sabe que aqui no Brasil o turismo nordeste ele é um pouco mais massivo, né? Então tem muito mais gente, a praia é muito mais cheia, não se oferece um all-inclusive, como a gente tem, por exemplo, no Meliá, com um pouco mais de exclusividade, né, de distanciamento mesmo de pessoas. Os hotéis, eles são um pouco mais cheios aqui no Brasil. Então, tentando fazer um contraponto aí, entendendo sim que o nacional vai ser um destino de mais movimento, mas também entendendo que as pessoas podem tentar procurar um distanciamento dessas aglomerações e ir viajando para destinos que não são de massa. Então, talvez um destino secundário, que não seja, né, na minha área, falando um pouquinho de Caribe, como Cancún e Punta Cana, que a gente tem uma aposta um pouco maior em Curaçao, em Aruba, uns destinos mais exclusivos, para que a gente saia dessa parte massiva. Também entendendo que o nacional, ele, se tiver a oportunidade de ter um ticket médio alto, né, ele não vai querer ganhar menos do que ele pode ganhar, sabendo que se uma viagem para o internacional custa 7, o nacional, a gente já viu em outras oportunidades que as companhias aéreas sim, aumentam os valores, os hotéis sim, incrementam os seus preços, então eu não acho que seja tão mais barato viajar aqui no Brasil. Eu acho que vai acabar sendo na mesma proporção que nós temos hoje para o segundo semestre. A gente tem muita procura aqui pelo nacional já, mas para o internacional aí, entendendo o verão 2020 e começo de 2021, até a gente tem pedido para os nossos parceiros estenderem as tarifas deles até 2021 para que o passageiro possa também ter
a oportunidade de buscar, né, para datas mais para frente, caso eles não consigam embarcar agora no começo do ano, mas que sim, Caribe vai vir puxado aí pelo segmento de praia do Nacional, e se nós conseguirmos boas campanhas, a gente consegue reverter um pouquinho de venda puxado pelo Nacional e pelo câmbio. Fazendo um link nisso que você falou, Iago, você já fica à vontade para também colocar o seu ponto. Você acredita que a questão da remarcação, de ter uma segunda opção para o cliente, porque agora está tudo muito incerto, ele compra a viagem dele, mas ele pode viajar depois, ele pode remarcar, isso faz com que haja uma demanda, ou você não acredita que isso seja, para agora, uma solução para ter um pouco mais de busca de vendas? Eu super acho, Beth, na verdade, pensando um pouco como consumidora também, esse fato de estar em casa e estar um pouco de mãos atadas e não conseguir fazer as coisas, me deixou mais consumista. Então, eu acho que as pessoas começam a sonhar com coisas e com planos futuros. A gente teve aí o calendário todo de aulas alterado, de férias também, a gente juntou os feriados, e eu acho que as pessoas estão planejando. Então, assim, eu não sei se daqui 3 meses eu posso viajar. Eu poderia comprar uma viagem para daqui a 3 meses e possivelmente não embarcar. Mas se o valor tivesse atrativo, para o brasileiro eu acho que isso faz diferença, né? O quanto eu vou pagar e quais são as comodidades que eu tenho. Se eu não puder daqui 3 meses, se eu puder daqui 4, eu remarco. Isso é um pouco do que vem puxando as tarifas não reembolsáveis, por exemplo. Eu compro e aí qualquer coisa, eu não vou ter problema. Então, eu pago mais barato pela comodidade e eu me viro quando chegar lá na frente. Claro que a gente está falando de uma doença, né? A gente está falando de uma epidemia, mas eu acho que o brasileiro, ele gosta muito dessa parte do quanto eu estou pagando para o que eu vou levar. Então, se eu tiver a oportunidade de comprar alguma coisa que tenha um valor agregado, eu posso me antecipar e comprar. Então, se eu não puder viajar daqui 3 meses, eu viajo 4 ou 6, ou eu remarco. Se tiver uma diferença, eu pago também. Em destinos que são all inclusive, isso fica muito mais evidente, porque ele sai com a viagem daqui do Brasil toda paga. Se ele não quiser fazer passeio, ele não vai gastar no local. Então, isso eu acho que vai fazer, sim, com que a gente tenha um incremento na venda. Fica tranquilo, se você comprar para embarcar daqui a 4 meses e você não puder ir, a gente remarca e você não vai perder o seu sonho. Eu acho que a ideia é mais ou menos por aí. É oportunidade, né? Iago, você tem alguma colocação sobre esse ponto? O que você acha? O seu microfone está no mudo. Desculpa, gente. Eu concordo e eu acho que, assim, como a gente pode ver, até alguns hotéis já tomando algumas atitudes como essa, de congelar uma tarifa, de dar a opção de flexibilizar tanto a ponto de dar 3, 4 destinos que atuam, como possibilidade de alteração. Então, olha, eu vou te dar uma tarifa fixa para esses 4 destinos, e o que você... Se você não quiser, não se sentir confortável de ir para o destino A, você pode pegar o destino B e o destino C, lógico, de acordo com a divisão de alta e baixa temporada, mas são tarifas fixas. E os hotéis mesmo não estão apostando para os feriados do segundo semestre, principalmente para o mercado 2021, brasileiro. Né? Exatamente, para 2021, porque os feriados agora, assim, 2021 eu acho que não tem como a gente medir ainda, mas para o segundo semestre eu acho muito difícil apostar em feriado. Até porque os hotéis, se o hotel que tem uma tarifa elevada numa saída de um feriado no Brasil, porque o maior público é o brasileiro, joga essa tarifa no chão e não tem diferença, não existe. Imagina o revenue deles, entende? É que realmente não tem procura, é porque não está tendo procura nenhuma para essas datas em específico. Então, sim, acredito que o All Inclusive, por questão do dólar também, um preço que você paga é barato, é econômico. Cancún, Punta Cana é econômico, apesar, como ela falou, de acreditarmos sim muito em Curaçao, Aruba, mesmo São Martin, a gente tem que pensar que é um ticket médio mais alto, não é um ticket médio comparado a Cancún e Punta Cana. Então, assim, acho que tem outras grandes oportunidades de reforçar algumas parcerias com, às vezes, uma rede ou outra, que tem hotéis ao inclusive mais em lugares mais específicos, você trazer o brasileiro, a sensação dele estar em Cancún e outros destinos chave para ele, que ele vai ter mais conforto. Até a questão de serviços privativos mesmo. Acho que o brasileiro hoje vai pagar muito
mais tranquilo para um serviço privativo do que antes. Então, a gente tem que realmente aproveitar tudo que a gente puder tirar de aprendizado dessa quarentena e da situação, enfim, insalubre que está o mundo, e realmente se reinventar nesse sentido. Os produtos nós temos e sempre vamos ter. Como oferecer, como abordar e como cativar esse cliente. Eu acho que de toda crise sai uma oportunidade, né? Acho que uma oportunidade para a gente que trabalha com cliente, principalmente aquele cliente que busca muito preço tal, e compra, sei lá, de quem quer que seja, em qualquer site tal, hoje ter uma confiabilidade de comprar daquele parceiro que ele sabe onde vai encontrar, porque numa situação de pandemia como foi, muita gente deve ter ficado a ver navios, né? Porque comprou sei lá de quem e não tinha a quem recorrer. Então isso, acho que para a gente de viagem que está ouvindo a gente, é extremamente importante, né? Essa questão de credibilidade, de confiabilidade, de comprar de um parceiro que você sabe onde você vai encontrar ele no momento de dificuldade. Então, acho que isso é uma grande oportunidade para vocês que é do mercado principalmente de lazer, né? Pessoal, a gente está com uma audiência super legal, mas a gente já está finalizando, já temos mais de 50 minutos aqui de evento. Eu queria ver se vocês têm alguma consideração ou o público tem alguma pergunta a fazer aqui para os nossos participantes, os nossos convidados. Se não, os nossos convidados, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, por algum ponto que não ficou esclarecido, fiquem à vontade, aí vocês têm um tempinho para a gente finalizar. Alguma pergunta, Cris? Do público aí? Pergunta, não tem pergunta, mas tem umas colocações bem bacanas aqui. Eu queria trazer um pouquinho que o Arnaldo aqui da AD Turismo trouxe para a gente, que assim, possivelmente uma mudança, né? Nos formatos aí, já colocamos isso aí dos eventos. Os eventos não vão deixar de acontecer, né? Assim como ele colocou aqui. Vão acontecer, mas em formatos diferentes, menores, mais privativos, né? E possivelmente mais constantes, né? Com mais frequência. Maior. Então, um volume menos pessoas com mais frequência, porque faz parte, né? A gente precisa de ter essa interação com o nosso comprador. O vendedor tem que estar ali próximo do seu cliente, né? Eu acho que foi muito bem colocado aqui pelo Arnaldo, e a colocação também da Mônica foi bem interessante aí com relação ao atendimento. A gente pensa assim, poxa, uma ligação, né? Um contato é o básico. Acho que o básico está voltando a fazer a diferença, né? A gente está percebendo que o básico que a gente achou que era básico vai fazer diferença no futuro, e já está fazendo diferença agora, né? Então, não tem que inventar muito a roda, não. É fazer muito bem o básico, e você vai ganhar a confiança e vai conquistar aquele cliente, aqueles clientes que você quer manter, né? Só essa consideração, e deixar para os nossos amigos aí colocarem suas considerações finais. Fiquem à vontade, por favor. Vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade, eu vou só terminar falando que, primeiro, muito obrigado pela sua oportunidade, Elizabeth, Christian, e o Juan também, graças, né? Todos nós aqui, a grande maioria que está nessa sala, está preocupado, está vendo, por enquanto, uma luz meio nebulosa no final do túnel, aquilo que você falou da neblina. Nunca ninguém nessa sala passou pelo que estão passando hoje, mas eu acho que todos nós vamos sair disso, e nós vamos sair mais cascudo, vamos sair muito mais experiente. Eu acho que nós temos que ter na cabeça a responsabilidade de entender que vamos ter que tomar atitudes duras, vamos ter que tomar atitudes muitas vezes severas, mas isso tudo é para um futuro que vai vir para nós, e um futuro que eu acredito ser muito bom. Então, hoje eu estava numa reunião na minha empresa com todos os meus líderes, com a minha irmã sócia, Cláudia Abraão, e eu falei para todos eles que a gente só estava naquela mesa porque a gente acredita no futuro do nosso negócio, acreditamos que tudo isso vai passar. Então, a mensagem que eu deixo, a consideração que eu deixo é que, pessoal, vamos ter esse pensamento positivo, vamos trabalhar mais do que a gente estava trabalhando, vamos trocar ideias, todo mundo tem um telefone da Top Service, e eu acho que a gente tem condição de se entender cada vez mais, e que o futuro é nosso, né? Eu acho que vão ser uns 3 meses ou 4 meses ainda de muita conversa, muita ideia, mas vamos tentar botar tudo isso em prática o mais rápido possível, tá? Muito obrigado por todos, pela atenção de vocês, e a gente que te agradece, Luiz. Muito obrigado aí. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Alguém queira falar mais alguma coisa? Vivian ou Kátia?
Eu só queria dizer também que, assim, as pessoas de 0 a 100 anos que nasceram, elas não foram criadas para ficar dentro de casa. Então, assim que a gente puder, eu tenho certeza que a gente vai retomar as nossas viagens a lazer, a questão corporativa, enfim, porque a gente precisa desse contato, né? Nós, humanos, não fomos criados para ficar em isolamento. Então, eu realmente acredito que tão logo seja seguro, as pessoas vão voltar a se movimentar e a gente vai estar aí trabalhando, como diz o Luiz, duramente, arduamente, porque eu acredito mesmo que realmente o brasileiro, principalmente que gosta desse contato, do tete-a-tete, do barzinho, dos shows, assim que possível a gente vai retomar. É isso. Obrigada, Kátia, pela participação. Obrigada a você por ter me convidado, foi um prazer. Afinal, somos todos latinos, né, Kátia? Exatamente. Desistir jamais, desistir jamais. E é muito que a gente estava falando antes desse atendimento com a gente, com o cliente, do agente de viagem com o cliente final, né? De você realmente ligar e, olha, só quero saber como você tá, como é que tá a sua família. Nós, como bons latinos, sentimos muita falta e valorizamos muito esse tipo de coisa. Ninguém vai aguentar casa, não, imagina. Tem muita teoria aí, mas algumas coisas eu acredito que realmente, pelo menos para o brasileiro, cabem. E obrigado por uma vez aí também pela participação. Acho que é muito bom sempre a gente estar aqui acreditando num futuro próspero aí. Sem dúvida. Temos que estar unidos para passar isso. Obrigada, Iago, aí, pela participação, por sua contribuição aí no nosso bate-papo. Vivian, você quer colocar alguma coisa? Só agradecer todo mundo, você, Beth, por ter chamado a Corp aqui para esse bate-papo. Foi muito interessante escutar um pouquinho daquilo que todo mundo tem entendido aí, do que vai ser o futuro incerto. E estamos todos no mesmo avião, né? Não no mesmo barco, e vamos torcer para que isso tudo passe logo e vai passar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ouviram aqui a gente, tá? Fiquem à vontade, se quiser, o Christian depois vai mandar a apresentação do nosso projeto. Quem ainda não está na comunidade aí do Meliá ProLabs, fique à vontade para se associar com a gente, que a gente sempre vai ter alguns eventos de conteúdo, roundtable como esse, discussão com parceiro, trazendo um pouco mais de informações e discussões aí do dia a dia que a gente vive. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. E até a próxima, pessoal. E fiquem seguros em casa, até hein? A próxima. Tchau. Gente, até a próxima. Tchau. Abraço. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Gratidão.